Muitos o conhecem por seu papel como Batman ou como o psicopata americano, mas a carreira de Christian Bale, sem dúvida nenhuma, é marcada pelas suas transformações físicas extremas e atuações muito profundas. Para Bale, a sua arte se encontra no limite, seja físico, mental ou emocional. Ele não apenas interpreta os personagens, ele precisa se tornar eles. Como já sabemos, esse é um caminho perigoso de se aventurar. Muitos astros já se perderam por causa disso, mas existe um detalhe curioso sobre o Christian Bale que as pessoas deixam passar. Enquanto muitos atores usam a fama para se abrir e criar um vínculo com o público, Christian Bale faz exatamente o oposto. Ele evita entrevistas, foge de eventos e mantém uma barreira de separação entre ele e os seus fãs. E isso levanta a pergunta de $1 milhão. Por que Christian Bale não quer que você o conheça pessoalmente? Será que ele é apenas um homem britânico reservado? Ou existe algo a mais? A resposta para essa pergunta está em 2008. Naquele ano, Christian Bale era para estar no auge de sua carreira, estrelando Batman, o Cavaleiro das Trevas e Exterminador do Futuro: A Salvação. Mas sua vida pessoal estava virada num verdadeiro inferno. Em junho, foram vazados áudios dele gritando e humilhando um operador de câmera no set de Exterminador do Futuro. Um mês depois, ele foi visto tendo uma grande discussão com sua família. 2 dias depois, ele foi preso, acusado de agressão física contra sua própria mãe. E o filme, que é considerado até hoje como o melhor do gênero de todos os tempos, estreou com o ator principal atrás das grades. Louca essa história, né? Se curtiu, fica nesse vídeo para entender melhor o lado obscuro de Christian Bale e a desavença entre ele e sua mãe. Eu sou Gabriel Alves e você está no Jornal Super Hero. Em fevereiro desse ano, durante a estreia do seu novo filme A Noiva, Christian Bale deu uma declaração que deixou muitos fãs surpresos. Abre aspas, "Nunca me conheçam, vocês vão sentir uma decepção terrível." Logo em seguida, ele explicou que pode ver isso nos olhos das pessoas. Elas assistem aos seus filmes, se apaixonam pelos personagens e quando o encontram na vida real, sentem uma decepção terrível que nem conseguem disfarçar. Bale já disse várias vezes que não gosta nem de ser reconhecido na rua. Ele prefere que o público fique apenas com a versão intensa e poderosa que vê nas telas. Fora das câmeras, ele se descreve como alguém comum, e nem um pouco maneiro. Essa confissão mostra que ele não enxerga a si mesmo como alguém de tanta importância. Isso até demonstra certa humildade e simplicidade, porque ele não é do tipo de pessoa que fica falando sobre si o tempo todo. Mas quando olhamos para sua vida, ela realmente é muito diferente do comum. Christian nasceu no país de Gales em 74. Seus pais eram ingleses, e por conta de seus trabalhos pouco convencionais, ele viveu uma infância verdadeiramente nômade. A mãe era uma artista de circo completa, palhaça, dançarina e performer, que trabalhava com elefantes. Já o pai era um homem aventureiro. Ele foi piloto comercial, empresário e ativista de causas humanitárias e dos animais. Christian tinha apenas 2 anos quando deixou o país de Gales. A família se mudou para Portugal, depois para Inglaterra e, por fim, Estados Unidos. Quando completou 15 anos, Bale já tinha vivido em mais de 15 cidades diferentes. Aos 8, ele fez seu primeiro trabalho, um comercial de amaciante de roupas. Aos 9, ele já participava de peças de teatro e até de pequenos papéis na televisão britânica. O grande salto aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos. Em 1987, ele foi escolhido entre mais de 4.000 crianças para o papel principal de Império do Sol, dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Christian interpretou um menino britânico que fica preso em um campo de concentração japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina você com 13 anos, receber um holofote mundial e ainda ser constantemente elogiado pelo grande cineasta da época. Aquilo foi um grande marco para a carreira dele. Mas, pessoalmente, ele não ficou deslumbrado. Apesar da fama repentina, Bale dizia nas entrevistas que só queria ser tratado como uma criança normal. Depois, claro, vieram outros papéis importantes na adolescência. O musical Newsies, da Disney, Swing Kids, de 93, e Little Woman, de 94. Essa entrada precoce na indústria do cinema, junto com o estilo de vida nômade da família, plantaram as sementes para um grande artista, mas ao mesmo tempo um homem de extremos, emotivo e sedento por intensidade. Se tem uma coisa que define Christian Bale, é a intensidade perigosa com que ele vive cada papel. O exemplo mais chocante talvez seja o do filme O Operário, de 2004.
Ele perdeu cerca de 28 quilos em poucos meses, chegando a pesar apenas 55 quilos. Lembrando que o ator tem 1,83 de altura. Ou seja, ele virou um esqueleto ambulante, com as costelas aparecendo e o rosto extremamente magro. Sabe qual era sua dieta diária? Uma maçã, uma lata de atum, café preto e água. Além disso, ele de propósito dormia pouquíssimas horas, para entrar no estado de insônia crônica do personagem. Logo depois desse filme, ele entrou numa rotina de dieta e musculação intensa, e ganhou mais de 45 quilos de músculo, em poucos meses. Tudo isso para ficar em forma a tempo para o filme Batman Begins. Esses são só 2 exemplos de inúmeros papéis em que ele se transformou completamente em outra pessoa. Acho que você concorda comigo que esse nível de comprometimento é muito difícil de se ter, porque basicamente o ator tá botando sua própria vida e saúde em prol da arte. E isso tem um preço. Podemos imaginar que o estado mental dele durante esse período não era dos melhores. Isso somado a uma personalidade, digamos que mais sóbria, resultou em momentos desconfortáveis para colegas de trabalho e até entes familiares. Sua colega de elenco em Psicopata Americano, Chloe Sevigny, disse que achava que Bale não gostava dela e que se sentia intimidada por ele. Só depois ela descobriu que ele era do tipo de ator metódico e que por estar 100% focado no personagem, ele não interagia com as pessoas fora das cenas. Esse foco dele é tão grande que pode ser comparado a um atirador de elite durante um disparo ou a um jogador de futebol no momento decisivo. Mas o que será que aconteceria se alguém atrapalhasse o ator desse foco obsessivo? Durante as filmagens de Exterminador do Futuro, no Novo México, o diretor de fotografia descobriu a resposta para essa pergunta. No meio de uma cena, Shane Herbold entrou na frente da câmera, enquanto ajustava uma luz. O problema é que era uma cena emocional importante entre Bale e a atriz Bryce Howard. Isso quebrou totalmente a concentração dele, e como resultado, o diretor de fotografia foi xingado até a 3ª geração, por minutos a fio. Your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Now don't just be sorry, think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip that? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No! No! Don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? Um mês depois, na véspera da premiere europeia de O Cavaleiro das Trevas, Bale aprontou mais uma. O ator estava hospedado no Hotel Dorchester, em Londres. Sua mãe Jenny e sua irmã Sharon foram visitá-lo, porém o encontro familiar se transformou em uma discussão na suíte do hotel. Pessoas relataram que ouviram gritos do ator e que ele parecia fora de controle. Segundo os relatos da época, o motivo principal seria que ele estava defendendo sua esposa, a Cibi Blazek. A mãe teria desligado o telefone na cara de Cibi ou feito comentários muito ofensivos sobre ela. Outras versões da história falam que Sharon pediu dinheiro emprestado, algo em torno de $200 mil. A mãe e a irmã prestaram queixa na polícia no dia seguinte, dizendo que ele teria agredido a mãe, com empurrões. 2 dias depois, o ator foi preso e interrogado. Ele reconheceu que houve uma briga acalorada, mas negou as acusações de agressão. Bale foi solto com o pagamento da fiança, e as acusações foram retiradas em agosto daquele ano, tanto por falta de provas, quanto porque a própria família retirou as declarações. Mas já era tarde. Christian Bale ficou 10 anos sem falar com a mãe e com a irmã novamente. A relação de Bale com a mãe e as irmãs já era tensa desde a separação dos pais em 1991. Na época, Christian tinha 17 anos e escolheu morar com o pai nos Estados Unidos. Lá, o pai se casou com uma jornalista e escritora feminista, chamada Gloria Steinem, com quem o Bale se dava muito bem. Quando o pai morreu de linfoma cerebral em dezembro de 2003, Bale ficou devastado. O pai representava estabilidade, amizade e apoio emocional. Do lado da mãe, ela e as irmãs ficaram na Inglaterra desde 91. Fontes próximas à família dizem que Jenny ficou ressentida com a escolha de Bale pelo pai, e pelo fato de ter que largar o trabalho no circo para ralar como analista de computação, enquanto via pela TV o sucesso do filho e do ex-marido em Hollywood. Aparentemente, foi só em 2008 que elas puderam se aproximar de Bale, já que ele estava em Londres por causa da premiere. Mas infelizmente, o incidente no hotel os afastaram mais ainda. Durante a década de 2010, Jenny tentou fazer contato de várias maneiras com o filho, seja enviando mensagens, ligando e até mesmo indo nas estreias como uma fã, só para poder vê-lo de longe. Mas foi só em 2018 que o ator se sentiu à vontade para romper o silêncio e fazer as pazes.
Em fevereiro de 2019, após quase 10 anos de silêncio total, Jenny revelou publicamente que estavam se falando novamente e que esperava que as coisas voltassem a ser como antes. Até hoje, em 2026, não há novas declarações públicas nem fotos juntos da família. A reconciliação parece ter sido real, mas permanece privada e sem holofotes, bem do jeitinho que o ator gosta. No amor, Christian Bale foi discreto. Ele se casou aos 26 anos com Sibi Blazek, uma ex-modelo e maquiadora profissional de cinema. Sibi também é dublê profissional, especialista em acrobacias e cenas de veículos. Ela até já trabalhou com Bale em Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge e Ford vs Ferrari. Numa entrevista ao Wall Street Journal, o ator disse: "Minha esposa é dublê. Ela estava me perseguindo pela cidade em Batman, dirigindo um dos carros da polícia. Ela sabe fazer 180 graus com o carro, acrobacias e tudo mais. Minha esposa me aterroriza." Sibi mudou completamente a perspectiva de Christian sobre a vida. Depois de presenciar o fim do casamento dos pais, ele tinha certeza de que isso não funcionava e que nunca iria se casar. Mas foi só conhecer a ex-modelo que, de repente, formar uma família parecia a melhor ideia do mundo. O casal tem 2 filhos, Emmeline Luca, de 21 anos, e Rex, de 11. Para onde quer que o ator vá, sua esposa está ao seu lado. Ele sempre faz menção a ela quando ganha algum prêmio e diz que sem ela, ele com certeza não teria a carreira que tem. Desde a prisão, ele não participou de nenhuma polêmica muito grave. Hoje em dia, Christian Bale segue trabalhando. Além do filme A Noiva, ele está envolvido na produção da sequência de Fogo contra Fogo e também estará no filme Madden, junto com o Nicolas Cage. O ator também dedica tempo em projetos além da atuação. Há 17 anos, ele investe milhões de dólares no Together, Califórnia, um vilarejo para crianças em acolhimento na cidade de Palmdale. Ele continua muito intenso no trabalho, porém, ainda muito reservado na vida pessoal. Ele aprendeu com as experiências do passado e passou a respeitar mais os membros da equipe no set. Christian reconheceu seu erro e pediu desculpas publicamente ao diretor de fotografia. Falando mais sobre a sua pessoa, é realmente muito difícil saber do que ele gosta. Eu mesmo tive que ralar para achar uma entrevista em que ele se abre um pouco mais. Mas parece que ele é muito fã de motos. Ele gosta de correr um pouco e também é viciado em MotoGP. Ele diz que esse é o lance dele, então é isso. Tentando entender um pouco mais sobre o motivo dele gostar tanto de se transformar completamente no personagem, eu achei uma entrevista dele de 2013, onde ele diz que desde pequeno ele costumava se imaginar sendo outras pessoas que ele encontrava. Abre aspas. "Eu sempre gostei de observar as pessoas e me colocar no lugar delas, e a atuação me dá uma desculpa legítima para fazer isso." Uma coisa que eu gosto no Bale é que ele é extremamente honesto e dá sua opinião sem ligar no que os outros vão pensar. Por exemplo, no ano que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, ele discordou publicamente do discurso que o ator fez na premiação. Segundo DiCaprio, para ser um bom ator, você precisa estudar a história do cinema e assistir a muitos filmes. Mas para Christian Bale, isso é besteira, porque ele mesmo não é um fã de carteirinha da sétima arte. Ele raramente assiste filmes ou séries e se considera iletrado no cinema. Alguns atores entram nessa profissão porque amam filmes. Eu não. Eu amo atuar, mas não sou obcecado por cinema. Além de ser 100% sincero, ele também não tem medo de briga. Em 99, ele recebeu diversas ameaças de morte, dizendo que se ele realmente interpretasse o Patrick Bateman, eles iriam o matar num dia específico e num local específico. Então, quando chegou esse dia, Bale foi lá no local e ficou esperando alguém tentar alguma coisa. Mas, para sua infelicidade, ninguém apareceu. E aí, qual o seu filme preferido do Christian Bale? Comenta aqui embaixo qual interpretação dele mais te marcou. Se você ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o canal. Sabe, na época que o Christian Bale interpretou o Batman, o MCU nem existia, e a maior concorrência no nicho de super-herói eram os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Muita gente não sabe, mas o Tobey é na verdade um ano mais velho que o Bale. Os dois são da mesma geração, e os dois tiveram seu pico de fama nos anos 2000. Porém, enquanto Bale estava casando e formando uma família, Tobey Maguire estava ocupado com coisas mais intensas e perigosas. Clica no vídeo no meio da tela se você quer saber como Tobey Maguire conseguiu arrancar 40 milhões de dólares de bilionários do Vale do Silício, banqueiros e atores de Hollywood, através de um esquema de pôquer. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.